Então, pessoal, bom dia de novo. Vamos começar uma outra gravação. E agora nós vamos falar sobre o período simples, né? Nós temos o período simples e o período composto. Depois eu prometo falar sobre o período composto, tá? O período simples. Então, o período simples é constituído, então, dos termos essenciais da oração, os termos integrantes da orações e os termos acessórios da orações. Eu já fiz um vídeo sobre os termos integrantes e os termos acessórios. Então, eu vou falar sobre os termos essenciais. Então, o que é essencial quer dizer que não pode faltar mesmo, nunca, não tem como faltar, tá? Ele pode estar de uma maneira esquisita, mas e a gramática às vezes tem umas certas questões ou certas questões problemáticas porque ela afirma em nomes coisas que não são nem possíveis. Mas é uma questão de opção, né? Então, eu vou explicar, tá? Então, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Então, toda oração tem sujeito, toda oração tem predicado. Em português, a gente tem algumas vantagens, né, em relação ao inglês, por exemplo, ao francês. Porque em português, como os verbos flexionam sempre em todas as pessoas, quer dizer, nós temos morfemas, flexões para todas as pessoas, a gente não precisa repetir o sujeito como pronome, não precisa. Eu posso dizer fui à escola hoje, fui ao supermercado e todo mundo sabe que fui eu. Porque se fosse tu, tu foste. Se fosse você, você foi. Se fosse ele foi. Se fôssemos nós fomos. Né? E se fosse ele, eles foram, vocês foram. Então basta dizer o verbo, não precisa dizer o pronome, porque em português o pronome já está subentendido, né? Então tá. Então por isso que quando a gente vai fazer a redação, a gente tem que prestar atenção para ver se o sujeito não ficou redundante, né? Porque ele pode ficar redundante. Já em inglês e em francês, o verbo sempre tem que estar acompanhado da pessoa ou do pronome, porque senão cria ambiguidade. Os tipos de sujeitos são indeterminado semanticamente, determinado por um substantivo, então quando aparece mesmo lá o nome, inexistente semanticamente. Substantivo entenda aí como um pronome substantivo também pode ser. Ou inexistente semanticamente. Inexistente semanticamente, não quer dizer que não exista de fato. Esse último trata de fenômenos da natureza. Então, quando a gente fala de fenômeno da natureza, a gente costuma subentender o fenômeno como o sujeito, e a gente não fala ele, né? Tem um exemplo aí, que é o quarto exemplo, vamos discutir ele. Tanto no indeterminado quanto no inexistente, o sujeito pronominal, pronome do caso reto, pode ser deduzido do verbo pelos morfemas que marcam o número de pessoa. Acabei de falar isso, né? Então, pelo verbo, a gente sabe quem é a pessoa que está falando, né? Chamados então de sujeitos elípticos. É o caso do primeiro exemplo, ó. Está escrito como indeterminado, mas na verdade ele está elíptico também. Indeterminado semanticamente, mas do ponto de vista da expressão, né? Da sintaxe, ele está elíptico, porque ele está subentendido. Roubaram quer dizer que foram eles. Semanticamente indeterminado, porque a gente não sabe quem foram eles, né? Se a gente soubesse, a gente diria, né? Mas aí está subentendido também ladrões, né? Que a gente não sabe quem são os ladrões, então roubaram. Né? Elíptico, ou seja, aconteceu uma substituição por zero, quer dizer, tem o lugar do sujeito, então a gente não põe nada lá, a gente chama isso de substituição por zero. Tá? Poderia ser substituído por um pronome, né? Eram 3 rapazes que entraram na casa, eles roubaram. Aí a substituição foi pelo pronome eles, né? Ou poderia ser por zero, uma elipse total do sujeito, roubaram o televisor. Em muitas línguas, isso não é possível, como no francês e no inglês, não é possível, tá? Essa substituição por zero não é possível no inglês e no francês. Então, o sujeito indeterminado é esse aí, roubaram minha casa. Então, eles roubaram, os ladrões roubaram, eu não sei quem é, ficou indeterminado, ficou... E aí, o sujeito, como está na terceira pessoa, todo mundo sabe que são eles, né? Supostamente.
o sujeito foi elipticado. Determinado, simples, as galinhas comeram todo o milho, então as galinhas aí é o sujeito, né? Um ser só, né? Um substantivo só. Então é o sujeito simples. Composto, as galinhas e as patas botaram muitos ovos. Então aí são dois seres, né? As galinhas e as patas, então sujeito composto. E o sujeito inexistente, como eu já falei, geralmente estão vinculados aos fenômenos da natureza. Então, está chovendo canivete hoje, né? Então, quem seria o sujeito, né? Sei lá, a chuva está chovendo, né? O tempo está chovendo, mas isso aí, quer dizer, são seres que não se identificam, além do que a palavra chuva já está prevista no verbo chover, né? Porque é a mesma raiz, então está chovendo canivete hoje, quer dizer que é chuva, né? Chuva está chovendo, então a gente diz que o sujeito é inexistente. Não é inexistente coisa nenhuma. Isso é facilitado pela língua portuguesa brasileira, que permite que o sujeito seja elipticado. O francês, por exemplo, isso não existe. A gente é obrigado a dizer il pleut, quer dizer, ele chove, não importa. E no inglês a gente diz it's rain, né? A gente é obrigado a dizer, ou it's rain, né? A gente é obrigado a dizer isso, né? It rain ou it's raining. Quer dizer, a gente é obrigado a dizer o pronome, né? Em italiano também é como o português, a gente pode simplesmente suprimir o sujeito porque ele está previsto na construção verbal. Os tipos de predicado são verbal, cujo núcleo é um verbo de ação, né? Nominal, cujo núcleo é um nome e o verbo é de ligação. E o verbo nominal, cujos núcleos são um verbo de ação e um nome precedido de um verbo de ligação, que pode estar elíptico. Neste caso, o predicado nominal tanto pode se referir ao sujeito da oração, chamado de predicativo do sujeito, quanto ao objeto do verbo de ação, chamado de predicativo do objeto. Então, quando o predicado é verbal, então aí é o caso. As galinhas comeram todo o milho. O verbo comer é um verbo de ação, então é um predicado verbal. Nominal, as minhas galinhas são botadeiras. Então, aí nós temos um verbo, um predicado nominal. Por quê? Porque tem um verbo de ligação, que é o verbo ser, e a característica das galinhas, que é um predicativo das galinhas. Galinhas botadeiras, tá? Botadeiras aí é um adjetivo, né? Às vezes pode ser substantivo também, dependendo do contexto, mas no caso está completando galinhas, né? Então, galinhas botadeiras. Por isso que é um predicativo do sujeito, porque o sujeito é a galinha. As minhas botadeiras comeram todo o milho. Então, botadeiras é um predicativo do sujeito, como está lá, né? E as galinhas comeram todo o milho guardado. Então, guardado é o que estava guardado, o que era guardado, né? Então, verbo de ligação. E aí, milho, como milho é o objeto direto do verbo comer, guardado está completando o milho, então ele é um predicativo do objeto. Na verdade, a oração poderia ser assim: as galinhas comeram todo o milho que estava guardado. Aí a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Então, no poema Quadrilha, na verdade não é o poema Quadrilha, é o poema José, né? Eu ia colocar o Quadrilha, mas eu decidi pôr o José. Mas aí eu não mudei o texto. Tanto no poema Quadrilha quanto no poema José, o poeta Carlos Drummond de Andrade explora o período simples na construção do paralelismo sintático. Então, olha aí no poema José. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Então, esses verbos são intransitivos, eles não pedem complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto. Então, e aí ele usa o período simples num paradigma de enumeração para mostrar, né, que essas palavras elas são comutáveis, elas são sinônimos estruturais. Né? Eu já expliquei isso lá quando a gente discutiu o poema José. Eu sou o professor Sebastião Inês Milani e essa foi mais uma aulinha bem simplesinha sobre termos essenciais da oração. Boa morte a todos.